de hoje. De manhã expliquei pouco, mas isso é tão importante, vamos estudar mais uma vez. Hototama é palavra, né? É espírito da palavra, Hototama. Característica do língua japonês, ou seja, cultura japonesa, é Hototama. Hototama é muito interessante. Mas a cultura chinesa é escrita, kanji, escrita. Ou seja, japonês é som, Hototama. Então existe um estudo milenário. Depende da palavra, a palavra tem sentido, significado. Quer dizer, palavra é símbolo, né? Então, quando a gente fala alguma coisa, então tem funciona força através do som. Tem estudo muito profundo, já veio milenário. E depois, segundo líder espiritual, não é bem segundo líder, genro da filha do fundador, chamado Deguchi, ele estudou sobre Hototama. E depois passou para a missa. A missa praticamente completou o estudo. Diz que assim, esse o outro também, tinha muita sensibilidade. Existe mundo espiritual de som. Mundo espiritual que funciona som. Por exemplo, assim. Mundo espiritual também tem vários camadas, né? Mais profundo, ou seja, mais elevado, seria o mundo das ideias. Né? Sabe o mundo das ideias, o que é? Por exemplo, a gente fala redondo. A gente imagina redondo. Né? Mas, materialmente, você nunca consegue desenhar redondo. Mesmo que perfeito, não fica tão perfeito. Né? Então, ideia de reto, ou seja, redondo, todas as ideias existem só neste mundo das ideias. Mesmo verdura, mesmo verdade, virtude, beleza. Quando a gente fala beleza, a gente tem ideias sobre beleza, né? Mas materialmente não existe beleza perfeito. Mas só que permanece o mundo das ideias. A gente dá para imaginar o que é beleza, o que é reto, o que é redondo, né? O que é verde, o que é azul, o que é vermelho. Tem uma ideia, né? Então, depois, camada um pouquinho mais perto do mundo material, mundo dos sons. Mundo do som. Hototama. Então, esse é aqui. Assim funciona. Por exemplo, a gente fala A, E, I, O, U, né? Você pronuncia A, essa A existe lá.
Entendeu? Existe neste mundo composto de som. Então, quando você fala A, corresponde a este mundo. Faz eco, né? Eco, né? Por exemplo, você rezando a Matsunorito, prestando bem atenção, ouvido. Você ouve, alguém está cantando em cima. Você ouve som que está outro mundo, um mundo invisível, né? Então, quando faz ligação, o que a gente reza, o que rezando lá, aí forma uma força, liga céu e da terra, né? E aí desce força do Kototama, de purificar, limpar, gerar força. Porque essa força vem de cima. Interessante. Mas tem que prestar muita atenção. Muita atenção. Porque você rezando sozinho, rezando, ouvindo, né? Voz que sai da boca da gente, né? Ouvindo, você ouvindo, prestando atenção. A gente rezando. De repente muda. A gente muda. Fica tão sonoro, tão gostoso. Entendeu? Não sei como dizer. Parece a gente apenas servindo como instrumento. Alguém tocando flauta. Alguém dando sopro. E nosso corpo servindo como flauta. Instrumento. Entende? Esse eco é muito interessante. Então, quem estudou ficava em cima da montanha, embaixo tem lagoa grande, tem lugar especial, né? Tem lagoa baixo e ficar em cima, pronunciando palavras A, E, I, O, U, entendeu? Aí tinha contato, aí entendia o que significa, que força que tem. Então, cada som começou a escrever. É uma coisa interessante. Esse estudo é muito profundo. Né? Por exemplo, a gente fala Takamahara, não é? Toda. Começando do céu. A é fogo, é céu. Por exemplo, japonês fala assim, um pouco diferente. A, I, U, E, O, né? Entendeu? Então, A é céu. I, U, E, O. I, U, E é intermediário. Intermediário, quer dizer, céu e espaço, né? No meio, né? E isso significa água. A I, U, E é água, as 3 linhas. A, I, U, E, O. O é terra. Né? Então, cada palavra tem isso aí. Aí isso me explicava, mas até um certo ponto. Porque aí descobre o mistério. Quando mesmo ouvia o nome da pessoa, já sabia o destino da pessoa. Porque dá para interpretar. Nome da terra, nome do local, nome da pessoa. Esse estudo é muito interessante. Né? Por exemplo, em cima, né? Kahamara. Este em cima. E depois, essas 3 linhas no meio e última linha. Aí forma, então, céu,
meio, terra. Como se fosse fogo, água, terra. Então, quando fala Takamahara, você falando palavra só de fogo, só de céu. Então, rezando, pronunciando a palavra Kototama, ou seja, palavra indo para céu, né? Takamahara. Takamahara significa planície mais alto do céu, né? Lugar mais alto, né? Então, essa é uma coisa. Então, a palavra Kototama, né? Esse a gente poderia estudar pouco, né? Tem vários ensinamentos sobre isso. E, então, olha bem aqui no segundo. A poderosa força do Kototama nasce da pureza. Aqui falta o seguinte, pureza, dá para entender, pureza da alma, né? Óbvio, né? Então, poderosa força do Kototama nasce da pureza da alma. Alma pura, né? Vale, pois, a pena polir sempre nossa alma. Já que força, né, poderosa da palavra, nascendo alma pura, por isso vale a pena polir a alma. Porque se não polir a alma, não tem força na palavra. Entendeu? Fala, mas sem sentido. Sem gerar força. Vocês conversando pelo telefone, 20, 30, 1 hora. Mas não dá efeito nenhuma. Porque sem... parece que palavra vazio, né? Então a palavra é muito importante. Maneira de você usar. Quanto mais sintetizar, melhor. Sintetizar. Em vez de falar 1 hora, procura falar 10 minutos. Mesma essência. Em vez de falar 10 minutos, você diminui 1 minuto. 1 minuto, você diminui uma palavra. Uma palavra basta falar 1 hora. Equivale mesmo de 1 hora. Isso a gente tem que procurar, né? Economizar telefone, né? Não, economizar energia. Porque você falando, perdendo energia. Na verdade, isso é. Perde, né? Então, quando você fala, tem que ter força para gerar o que queria, né? Por exemplo, você orientar para sua filha, né? Tem que ter a palavra força, né? Senão você sempre falando, não escuta, não gera nenhuma força. Mamãe está falando outra vez. Nem ouve, entendeu? Porque falta de força. Né? Interessante isso aí, né? Por isso, quando mesmo perguntava para Deus algumas coisas, precisa saber. Quando tinha dúvida, né? Aí diz que Deus fala só muito simples. Nunca fala bastante, só uma palavra. Aí você tem que pensar, meditar, o que significa isso? Na cara não entende. E muitas vezes, falando uma palavra, depois Deus diz que rindo, dando gargalhada. Entende? Assim tem que ser, né? Tem que ser, né? Quer dizer, fala ponto focal, né? Pá! Não precisa outra coisa. Porque falando muito, por isso perde força. Como esse metralhador
Tá, um monte de bala. Alguma bala vai acertar, né? Tá, né? Mas se a pessoa sabe acertar na mira, só uma bala basta. Pá, já mata, né? Já mata. Não consegue matar, então gasta 100 balas. Mesmo assim não se acerta, né? Muitas vezes nem acerta 100 balas. Mesma coisa a palavra, não é? Porque quando você fala alguma coisa que tem que transmitir, tem objetivo, né? Não é? Se transmite, tá bom, esse é o objetivo. Não é que só falar por falar, né? Fala porque necessidade, né? Comunicar uma ideia, né? Não é? Então, verdadeira força nasce da alma pura. Isso é muito interessante. Eu também não entendia, porque a gente entendia o seguinte, como vocês, eu acho também a mesma coisa. Pureza, por exemplo, quando a criança nasce, todo mundo fala que a criança é puro, inocente. Não fala? Mas não é, não é. Porque pureza é resultado de longos aprimoramentos, longos anos, longos séculos. Fica velho, purificando, aí fica puro. Né? Eu acho que o que dá mais uma ideia é cristal. Cristal rocha, né? Cristal rocha nasce no quarto. Quarto é pedra meio leitoso, branco, não é? Tem aí, né? Aqui também tem um, não é? Depois, através de milhares de tempo, ele nasce, ele cresce, como se fosse árvore, crescendo árvore assim, entendeu? Quando você olha cristal de rocha, né? Cheio de cristal pequeno está nascendo, dentro alguns grandes, fica bem enorme, né? Chega a 1 metro, 2 metros, assim. E observando bem, normalmente ponta é mais puro, transparente, ponta transparente. Mas baixo a pessoa fala entupido, não tem transparência, não tem transparência. Então aí dá para ver, para conseguir pureza, transparência da alma, precisa muito tempo. A alma tem que passar muita purificação. Porindo, purificando, ficando mais branco, mais transparente. Entendeu? Isso seria a pureza da alma. Então, quando Deus deu alma, partícula divina, para ser humano, quando a gente ganhou, na verdade, estava tudo entupido. Nada de transparência, nada de pureza. Não é só de pureza, estava meio mole, parece barro, mole, assim. Nada firmeza, né? Por isso, alguns entendidos falam, assim fala, tem homem que não tem alma. Isso é uma certa forma verdade. Ainda não formou, está mole, não tem firmeza, não tem nem luz. Entende? Mas depois, com o tempo, endurecendo, firmando, né? E começa a brilhar, começa a ficar mais transparente. Para isso, precisa ter muito aprimoramento, precisa muito trabalho. Entende? Aí depois começa a brilhar sozinho, né? Começa a brilhar. Mas a maioria da pessoa não tem muito brilho na alma. Mesmo assim mesmo fala que cada um pequeno, mas tem. Pequeno brilho tem na própria alma. Mas se brilhar, começa a brilhar, ele não falta mais nada. O que pensa, o que fala, se realiza. Quer dizer, começa a governar fenômenos, né?
não é mais escravo, ele torna-se dono do mundo, né? Dono do fenômeno, entendeu? Até aí é totalmente obediente de tudo o que acontece, não dá para fazer nada, não tem muita independência, né? Então, quando é alma nobre, bem elevado, por exemplo, no caso de Kunitokusatsu no Mikoto, falado como alma de diamante. Diamante é pedra tão dura, né? E brilha, porque ficou tão duro através dos tempos, né? Através de milhares de tempos, né? Ficou tão duro e ficou tão transparente e começa a brilhar. Esse é futuro da alma da gente, né? Tem que chegar até lá, né? Então, pensando isso, como polir a alma, nossa alma? A alma só fica mais puro por causa do polimento, por causa do limpeza da impureza que tem dentro, né? Então, por isso aqui, purificando o próprio coração, o homem torna-se hábil na arte de limpar este feio mundo. Esta é realmente uma coisa muito importante, né? Quer dizer, se a pessoa consegue, se você, um dos vocês, consegue realmente limpar o coração, tornar a alma puro, vocês têm capacidade de limpar o mundo inteiro. Não é só limpar vocês, mas têm capacidade de mudar o mundo, né? Hábil na arte de limpar este feio mundo. Feio mundo desapareceria, entendeu? Quer dizer, esta força da alma puro é muito grande, não dá para nem imaginar. Por isso sempre falo, quando alguém chega a esta altura, né, sempre falo, faz 100, entendeu? Mas tendo 100 pessoas, a alma ainda não está nada polido, não forma um, né? Então é importante formar alguém, dentro da humanidade. Isso então ajudaria toda a humanidade, né? Mas mesmo reunindo 100 pessoas, 1000 pessoas, 10 mil, 1 milhão, não faz nunca faz né? Então este é muito importante. Quer dizer, cada é muito importante. Cada de você é importante, né? Então, com pequenos sofrimentos, por exemplo, os outros causam, ofende, né? Fala mal, judia, né? Isso é uma forma de gente purificando. Então, cada vez que a gente recebe esse tipo de ofensa, mal entendido, falando mal, não pode ficar revoltado. Aceitar realmente com a gratidão, né? Graças a Deus, né? Você ofendendo, mas purificando pouco da alma. Porque se a pessoa purifica 100%, ninguém faz mais nada. Mas enquanto tem, fazem. Graças a Deus. Essa é uma melhor forma de purificação, né? Mas a gente não sabe isso aí. Porque isso dói, né? Dói. Machuca, né? Coração, sentimento, né? Aí a pessoa chora, fica em depressão, fica desesperado, porque não entende o que significa polimento da alma, né? Polimento da alma não é fácil, mas tem que aceitar.
tem que aceitar. Aí por indo pouco a pouco, limpando pouco a pouco, entendeu? E fazendo isso, deixando fazer isso, até sentindo gratidão, pessoas que fazem, em vez de você ficar bravo, né? Então, depois começa a mudar pouco a pouco. Destino começa a mudar, porque começa a brilhar a alma, começa a ganhar força na própria alma. A alma fica mais pura, né? Este é o segredo, né? Este é o segredo. Então, a palavra que Mesama sempre falava é o seguinte, do Omoto, né? Fala. Quando alguém fala muito mal de você, começa a acontecer coisas maravilhosas. Alguém fala muito mal, é sinal que vai aparecer coisa boa. Engraçado, né? Porque falando mal, já tirando, já eliminando nossa mácula. Então, como consequência, começa a acontecer coisa boa. Então, deixa falar, né? Deixa falar. Mas ninguém deixa falar. Ninguém entende essa verdade. Entende? Começa, né? Recebeu muito perseguição, né? Aí sofreu muito. Aí pensava, já sofreram bastante. E ainda até o último ano, né? E pensava, puxa, Deus poderia deixar pouco mais, né? Não tanto sofrimento, né? Mas ao mesmo tempo ele pensava, eu tenho grande missão, então tem que purificar. Então tem que pôr alma. Assim aceitava. Não falava nada, não queixava nada. É compreensão isso aí, né? Entendeu? Porque se a gente afirmar esse sentido, a maioria da causa do conflito mal entendido eliminaria. Eu acho que eliminaria. Teria a cabeça bem limpa, né? Não teria motivo para você ficar indignado, né? Ofendido, né? Entendeu? Este ponto é muito importante, muito importante. Por isso mesmo fala, vale a pena polir a alma, né? Mas a gente querendo polir a alma dos outros, entendeu? Isso é besteira, né? O que precisa fazer não é isso aí, polir a alma da gente. Se polindo a alma, o mundo muda, como esse no último, né? Mesmo ontem no culto, depois do culto, né? Uma senhora estava falando, poxa, marido não entende. Tudo contraria. Não tem nem fé, não recebe jolé, sempre queixando. É grande problema da família. Era falando, né? Como se fosse, se ele não está, seria maravilhoso. Maior obstáculo é o marido. Será que isso é verdade? Porque não olha dentro de si, né? Marido ajudando para polir a alma dela, né? Não é? Então marido não vai fazer nada. Não precisa fazer. Mas enquanto precisa, então, servindo para esmeril, né? Mas se não olhar nesse sentido, o mal está fora. Tudo fora. Sociedade, político, né? Pai, mãe, filha, irmãos, parente, né? Que causando mal-estar, sofrimento na vida, nossa vida, né? Mas isso não é verdade. Isso é grande
ilusão, grande erro. Entendeu? Então, para perceber isso é muito importante. Eu acho que esse é o primeiro passo, né? Senão não entrou nem na partida. Entendeu? Está perdido. Está perdido. Mas a gente pensa assim, engraçado. Mas se você deseja, se você pensa bem firme isso aí, fica consciente, né? A vida dá outro sabor, né? Nada causa medo, nem intranquilidade, né? A gente mesmo, cada vez fortalecendo nosso ego superior, né? Acaba adquirindo. Aí começa a falar, Kototama, aí começa a acontecer as coisas. Assim Deus fez uma coisa interessante. Não precisa, por exemplo, a pessoa quer alguma coisa, pensa e falando já acontece. Se você tem alma pura, né? Assim Deus fez, né? Mundo. O mundo está assim, entendeu? Mas quando a alma está inferior, mesmo fala, grita, não acontece nada. Pode acontecer contrário, né? Não se realiza. Então, mesmo viveu essa vida até chegar a esse nível, né? O que ele falava acontecia, né? Tudo acontecia. Precisava, assim, falava, eu quero assim, quero alguma obra especial para museu, né? Aí no dia seguinte alguém levava. E quem levava falava surpresa, nunca entrou na vida, minha vida, mesmo antiquário, né? Nunca vi isso aí, mas quando o senhor falou ontem, queria isso aí, quando fui na loja, uma pessoa já trouxe. Assim, é uma coisa surpreendente, né? Quer dizer, esse é caminho, né? Caminho que Missão traçou para toda a humanidade. Se a gente esforçar, passo a passo, né, consegue, né, realizar essa maravilha, né? Então, primeiro passo eu acho que é isso aí. Não pode pensar por causa de alguém, de alguma coisa, de fora, a gente está sofrendo dentro, não é? Isso é mentira, isso é falso, né? Então nunca pensa isso. Mesmo surge pensamento, tem que cortar, né? Pelo contrário, tem que agradecer a pessoa. Puxa, graças a fulano, causando tanto problema, mas por causa disso melhorou. Quando aceita, né? Se você não aceita, não melhora. Tem que aceitar. Por isso, mesmo esse primeiro, né? Tranquila será a chegada do terrível fim dos tempos para aqueles que têm uma alma pura. Só isso. Qualquer situação que chega, qualquer coisa que chega, acontece no mundo, perto de cada um de nós. Se a pessoa tem alma pura, é tranquilo, não vai acontecer nada, sempre protegido. Porque tendo a alma pura, eu acho que reflete a vontade de Deus, você capta, porque é limpo, né? Mas quando tem nublado, a imagem torce, não reflete direito. Mesmo a vontade de Deus chegando à alma da pessoa, a pessoa entende mal, não entende direito o que significa, né? Porque tem muita mistura, né?
Não é? Mas tendo pureza, sendo puro, exatamente aquele que Deus deseja, reflete. Né? Então, o que a pessoa está fazendo, o que a pessoa pratica, é como se fosse Deus praticando. Né? Por isso tem força. Não é que força, não é que ser humano tem força. Não, ser humano não tem força. Mas é simplesmente a gente ficando, tornando puro na nossa alma, entendeu? Então, força de Deus que reflete, força de Deus usa esta alma pura para realizar obra, né? Exatamente como Ele quer, não é? Eu acho que aí que é a importância da pureza. Não pode nada de sombra, nada de máculas, porque tendo mácula não dá. O que Deus falando entende até contrário, né? Então, nas últimas horas, quando chega vários problemas no mundo, né? Então, onde vai ter tufões, terremotos, né? Muita chuva, se não está puro, a pessoa vai a esse lugar, atraído. Mas se for puro, sabe que não vai, de jeito nenhum. Né? Sabe onde é melhor, onde é mais tranquilo, sossegado. Dirigido, né? Protegido por Deus, né? Porque reflete. A alma pura reflete perfeitamente a vontade de Deus, né? Por isso precisa. Então, em vez de pensar outras coisas, outros meios, em primeiro lugar, eu acho que é isso aí. Limpar, purificar. Né? E não precisa procurar oportunidade para purificação, sempre tem. Mesmo que a gente não quer, sofrimento vem. Não precisa. Então, o que vem, aceitando, entendendo por quê. Simplesmente isso, né? Poxa, graças a Deus, para polir a alma. Porque não é fácil, não é fácil. Entendeu? Mas quanto mais duro, quanto mais difícil, a gente tem que aguentar, né? Não é? Aceitar, né? Assim, passo a passo, né? Chegando ao nível da pureza, né? Aí, a palavra tem força. A palavra tem força. Antigamente, Mesama curava através da palavra, quando entendeu o que é Kototama, né? Quando tem alguém dor de barriga, falava, desaparece dor no barriga, aí parava. Entendeu? Mas chegou à conclusão que, desta maneira, cura, mas não elimina toxinas, não elimina máculas. Por isso deixou de fazer. Mas de vez em quando usava. Né? Aquele famoso caso, fazendo lá no Hakone, quando estava colocando telha de uma casa, construção, né? Aí de repente escureceu o céu, começou a chover. Aí mesmo olhou, fixou no canto do olho, canto do céu, falou, para de chover. Aí parou. Quando terminou, começou a chover. Quer dizer, escutou, né? Em cima. Obedeceu a palavra. Porque a palavra tinha força. Quando estava viajando perto do Kyoto, indo na montanha, diz que cobriu de névoas, não conseguia enxergar nada. Aí me estava falando, frente, né? Que para desaparecer, né?
neva, aí clareou. Isso, na verdade, Deus deu essa faculdade para todo ser humano. Só que o ser humano caiu muito nível, ficou muito baixo, aí não conseguiu usar. Não conseguiu usar. Regrediu muito, né? Espiritualmente, né? Os antigos sabiam, antigos usava. Entendeu? Então cuidava muito palavra. Não podia usar a palavra errada. Né? O que mesmo não podia ensinar muito, porque esse tem dualidade, né? Palavra de criação, palavra de destruição. Essa força é isso aí. Pode prejudicar ou pode beneficiar o homem. Depende da palavra. Entendeu? Pessoa que não tem espiritualidade pode falar mal, não dá muita influência. Mas se tiver, se a pessoa fala, né? Aí até consegue matar a pessoa. É muito perigoso. Dois lados. Né? Então, por isso ele se esconde, para não... Até realmente ver que a pessoa nunca vai fazer mal. Eliminar todo o mal. Né? Aí confia, realmente, 100%, aí concede, ou abre mistério, né? Ensina mistério, né? Senão não ensina. Escondido, né? Quer dizer, tem essa força. Força poderosa. Limpeza, purificação. Realmente purifica, né? Elimina todas as impurezas, máculas, né? Então, vamos terminar. Duas coisas, né? Polir a alma e cuidar bastante de palavras, né? Mesmo de orelha. Você ministrando de orelha. Então, para pouco de força da palavra, ajudaria a pessoa. Entendeu? Porque se a pessoa está ainda dúvida, mas se você tem certeza que isso não é nada, né? Mesmo criança tendo febre, 39, 40 graus, você sabe que não tem nada, né? Aí tem que dar força para a palavra. Tem que falar que isso não é nada, né? Aí a palavra funciona, a palavra dá força. Se você fala, será que vai melhorar, né? Você falando em dúvida, aí acaba a força, né? Isso, orando, lendo Bíblia, tem muitos aspectos. Jesus usava muito força a palavra, viu? Falava, levantar, né? Enxerga. Acontecia. Até morto levantava. É verdade, é força isso aí. É? Força da palavra, né? Não é? Antigamente usava muito, agora não acontece muito. Quando acontecia fenômenos espirituais, em coisa manifestava, a gente falava, calma, fica quieto, né? Gritava, fica quieto, aí ficava parado, ficava quieto, não falava mais nada. Se deixava, fazia bagunça, né? Falando besteira, né? Aí ficava quieto. Era a palavra. A palavra é muito importante. Palavra que você fala, diálogo comum, e quando você fala na obra de Deus, servindo como instrumento de Deus. Então você fala, transmite a palavra de Deus, né? Vontade de Deus, né? Tem vezes que precisa falar. Aí a palavra funciona, adquire força, né? Isso é importante, né? Tá bom.
Obrigado.